portanto, aquilo que vai ser apresentado. Hum, Portanto, connosco está o Hugo Malhoa, Bom dia. portanto, o Hugo Malhoa é o responsável, portanto, pela área de infraestrutura e cibersegurança da Explore, e vai fazer aqui uma apresentação dos nossos serviços e também a área de cibersegurança que cobre aqui a nossa empresa. Numa segunda parte está também Tiago Roque da ETIAC, que vai fazer uma breve apresentação da solução. E depois temos aqui um espaço reservado no final para perguntas e respostas. Passo então aqui a palavra ao Hugo Malhoa, que Sim. vai falar. Então, Então, bom dia a todos. Antes de mais, meu nome é Hugo Malhoa e eu sou Business Developer da, da área de infraestruturas e cibersegurança da Explore. O responsável é o Olivier Franco, que também está aqui neste webinar. Estejam à vontade para nos questionar sobre alguma dúvida que vos surja durante este webinar. Só assim é que faz sentido podermos aqui trocar algumas ideias. Uh, não vou querer ser muito extensivo, na minha apresentação. Vamos ser objetivos e claros nesta mensagem e estimo aqui 15 minutos, 20 minutos máximo, para falarmos um bocadinho depois, antes de passar a palavra ao Tiago Roque, que nos vai também mostrar aqui um pouco do que é a TIAC e da forma como podemos ajudar os nossos clientes com a tecnologia ETIAC, está bem? Então, muito rápido, a Explore é uma empresa de tecnologias de informação, fundada em 2012, faz parte do grupo Agris. Neste momento temos mais de 800 colaboradores, composto por 28 empresas. Eu penso neste momento até somos mais do que 28 empresas, de certeza. E onde é que a Explore começou? Qual foi o seu caminho? Como é que chegou até aqui hoje? É um pouco daquilo que também vos quero transmitir nestes dois slides. Portanto, a Explore é subejamente conhecida no mercado como um parceiro SaaS Platino e um ESV Partner, ok? Temos mais de 80 consultores. É a maior equipa em Portugal em SaaS Enterprise, principalmente SaaS X3. Temos um posicionamento global, temos escritórios em Portugal, UK, Brasil, Polónia, já temos temos implementações em mais de 20 países e somos reconhecidos como um parceiro estratégico e único que tem o padrão de SaaS Recognized Delivery Excellence, ok? Também importa dizer que somos certificados ISO 27001. Temos um conjunto de procedimentos, quer internos, quer para os nossos projetos, que seguimos este tipo de certificação. Desde 2023, com a evolução do nosso negócio na área de clientes SaaS e não só, em 2023, a empresa criou o Departamento de Infraestruturas e Cibersegurança, onde temos oferta quer de serviços, quer de soluções a clientes de qualquer segmento. Ou seja, nós podemos entrar nos clientes de pequena dimensão como clientes de grande dimensão. Hum, Em infraestruturas temos serviços geridos de outsourcing, consultoria, implementação e em cibersegurança, exatamente a mesma coisa. Podemos ter aqui serviços ou produtos e temos sempre serviços de consultoria e implementação. Vamos aqui detalhar um pouco isso. Neste momento, nesta área de infraestruturas, e agora vamos nos só cingir ao Departamento de Infraestruturas e Cyber, hum, a Explore tem vindo a cimentar parcerias estratégicas com fabricantes que para nós são estratégicos. Temos uma visão agnóstica deste tipo de abordagem nos clientes e podemos aqui destacar as nossas parcerias e fabricantes principais com quem a Explore nos últimos 2 anos tem vindo a realizar projetos em conjunto e a cimentar relações nesta área com os mais diversos clientes. Hoje vocês vão aqui ver uma apresentação diretamente da ETIAC. Vamos aqui apresentar um dos muitos produtos que poderíamos apresentar destes fabricantes, mas hoje elegemos um produto da Fortinet que vamos aqui falar um pouco. Com este nível de parcerias, a Explore também quer cimentar a sua posição no mercado de cibersegurança e
Vou repetir, temos uma visão agnóstica na abordagem aos nossos clientes, porque encontramos clientes que têm diversas tecnologias implementadas e precisamos de responder a todos eles, sem desta forma poder excluir alguma questão. Rapidamente, então, passando aqui para, de uma forma muito genérica, e quais são os serviços de Explore nesta área. Queremos sempre, temos aqui um lema, queremos sempre agregar valor à vossa empresa. E muito rapidamente, sem ter muito texto, quero falar do tipo de serviços que nós podemos prestar às vossas empresas. Ajudamos as empresas a proteger os vossos sistemas, dados e utilizadores contra ameaças digitais. Os nossos serviços incluem proteção avançada de endpoints e e-mail, monitorização de segurança, formação de sensibilização a utilizadores finais, podemos fazer pen test, testes de vulnerabilidade e intrusão. Com as nossas parcerias, garantimos soluções completas para reforçar a segurança e a continuidade do vosso negócio, ok? Quis, em duas frases, em dois parágrafos, aqui transmitir-vos muito rápido o que é que estamos a fazer em termos de cibersegurança e infraestruturas nos nossos clientes. Detalhando aqui mais um pouco e sem querer ser muito exaustivo, trabalhamos bastante com gestão de vulnerabilidades e endpoint security, temos várias soluções a este nível. Trabalhamos muito também na formação e capacitação de utilizadores finais nas empresas. Temos uma plataforma que é líder de mercado para sensibilizar os utilizadores a não sofrer um ataque, por exemplo, de phishing. Fazemos serviços, temos serviços de CISA em várias empresas, serviços de SOC, fazemos outsourcing diretamente nas instalações do cliente, se vocês entenderem. Por exemplo, administradores de sistemas, técnicos de IT, técnicos de cibersegurança, um CISO, um DPO, podem contar connosco a esse nível. Também temos serviços de consultoria, ISO 27001, TISAX, etc. Também temos consultores que ajudam as vossas empresas a chegar a estes níveis e a este tipo de certificações. Podem consultar a Explore para também serviços de consultoria, inclusive auditoria, simulacros auditorias, podem contar connosco a esse nível. E, apesar de ser em 2023, a Explore tem vindo a crescer neste âmbito e podemos dizer que já temos muitos clientes também fora do território nacional. Temos clientes espalhados por diversos continentes, e queremos continuar a crescer e queremos ser uma referência neste tipo de mercado, quanto mais não seja que os nossos clientes vejam na Explore em que é um parceiro fiável e completamente atualizado que é aos dias de hoje. E este atualizado vem na sequência do que eu vos vou apresentar a seguir. Aqui, muito rapidamente, alguns dos nossos muitos clientes, não estão aqui todos, onde prestamos dos mais diversos serviços, endpoint security, configurações de firewall, manutenção das bases de dados, serviços de SOC, outsourcing, etc, etc, etc. Não vos quero aqui maçar muito com este tipo de informação, e temos aqui clientes dos mais diversas dimensões, setores de negócio. Repito, podem contar connosco nessas áreas porque já temos bastante experiência em alguns setores de negócio. Dito isto, o que é que eu hoje venho aqui apresentar-vos um pouco e falei aqui de phishing, falei aqui de produtos inovadores. O FortiMail Workspace da Fortinet é um dos produtos que podíamos aqui falar de diversos parceiros que temos. Quisemos hoje focar neste webinar este produto porque achamos que continua a ser uma abordagem muito, muito urgente que as empresas têm que ter em conta, e estou a falar drasticamente do que é o phishing e da forma como se iniciam os ciberataques no mercado empresarial. É uma plataforma, como já perceberam, que protege o nosso ambiente de e-mail e não só, mas
temos que falar um pouco de como é que a evolução deste tipo de software tem vindo a escalar e a forma como é que este produto nos pode ajudar a estar mais protegidos. Bom, isto tudo começou com os famosos e-mails de scam de um tal príncipe da Nigéria, em que, por mais incrível que pareça, as pessoas acreditavam quer no texto, quer na mensagem, e houve muitas empresas que realmente, e particulares, que acreditaram neste tipo de fraude, e estamos a falar já de alguns e-mails de alguns anos atrás, e ainda hoje este tipo de ataque, por incrível que pareça, tem algum sucesso. No entanto, o SCAM evoluiu e as ferramentas de segurança não. Ou seja, o tipo de ataques começou a ser muito mais evoluído, as mensagens conseguiram ser muito mais evoluídas ao ponto de parecer que estamos perante mensagens realmente verdadeiras das mais diversas instituições com quem trabalhamos. Quem é que aqui presente neste webinar já não teve e-mails fraudulentos de levanta a sua encomenda, o seu banco, o PayPal, etc, etc, etc. O que é que esta ferramenta faz de diferente? Esta ferramenta Forte Email Workspace simula o comportamento humano através de um agente de inteligência artificial. O que é isto de simular o comportamento humano? Basicamente, está associada ao nosso serviço de e-mail, seja ele o Office 365, seja ele o Google Workspace. Recebe um e-mail, coloca numa sandbox e o agente de IA vai começar a simular o comportamento humano. E o que é simular o comportamento humano? Vai clicar no link que lá vem, vai analisar a página e o endereço, o domínio de onde está alojada essa página, vai simular preencher os dados que essa página nos está a pedir para preencher, ou seja, vai simular o ser humano e vai perceber se de facto estamos perante um e-mail fraudulento ou não, ok? Então, costumamos dizer hoje em dia, e há um dito muito curioso que cabe aqui que nem uma luva: never bring a knife to a gunfight, ou seja, nunca tragas uma faca para uma luta com armas de fogo, neste caso, e é verdade. Ou seja, hoje em dia, as soluções de segurança legacy que possam ter e que vocês pensem que estão protegidos, de facto, nos dias de hoje, isso não é verdade, porque, como eu disse anteriormente, os ataques de scam evoluíram bastante e a inteligência artificial veio aqui colocar uma componente extra muito significativa, tá bem? Ou seja, os ataques estão cada vez mais sofisticados com IA e os softwares de segurança legacy não percebem este tipo de ataque e este tipo de e-mails e mensagens que nos chegam. O e-mail continua a ser o vetor de ataque número um e 91% dos ataques começam com um e-mail. Quem diz isto não é Explorer, quem diz isto não é a Fortinet, quem diz isto é a Gartner, em que há estudos realizados, e esses ataques com as mais diversas tecnologias, e volto a dizer, muito do software, os antivírus, vamos assim chamar agora, que, que são legacy, não estão capazes para detectar todas estas tecnologias que vocês têm aqui neste quadro à vossa direita. O Fortimail Workspace vai consolidar a segurança, vai reduzir a sobrecarga e aumentar a detecção, a análise e correção. Eu falei-vos aqui que era mais do que controlar o e-mail, mas também vai controlar ferramentas de colaboração, e elas são muitas hoje em dia que as empresas utilizam, e também vai fazer um controle ao nível do browser, porque tem o agente que vai depois simular, não se esqueçam do que eu disse anteriormente, que vai simular o comportamento humano, e o comportamento o humano é o quê? Chega uma mensagem via o e-mail, clico no link, utilizo o browser e estou a navegar a partir do browser em algo que pode ser fraudulento, ok? Então, o Fortimail Workspace abrange todas estas áreas: ferramentas de e-mail, ferramentas de colaboração, browsers e até um pouco mais, mas não vamos ser aqui muito mais técnicos do que isto. Rapidamente, é uma ferramenta 100% dinâmica,
no que diz respeito ao scanning, tem uma taxa de detecção a rondar muito perto dos 100%, 15 segundos em média que demora a perceber se um e-mail é fraudulento ou não. Isto faz com que, por exemplo, um serviço de SOC tenha uma redução de tempo de 75%, porque o agente de IA está-nos a ajudar numa única plataforma a entregar as mensagens que são realmente mensagens válidas e a triar e a colocar quase numa quarentena as mensagens que são fraudulentas, ok? A Fortinet também tem um serviço associado sem custo extra, que depois isto pode entrar numa vertente humana de análise. Um, não vou agora aqui focar muito, mas queria referir, e era importante referir nesse tipo de abordagem que podemos depois contar com uma análise humana. Os ataques têm vindo a evoluir, eu falei disso há 3 slides atrás, ou 2 slides atrás. Este é um tipo de ataque que se torna cada vez mais comum. Não sei se conhecem a expressão de quishing, não é phishing já, é quishing. O quishing é, na realidade, um tipo de ataque através de um QR Code. Esta ferramenta não é a única, mas foi das primeiras que tem o reconhecimento de imagem e faz com que o agente de IA perceba que não há nenhum link neste e-mail para clicar, à exceção deste que está aqui em baixo, e a ideia é, vai simular o ler este QR Code e vai simular todo o comportamento que este QR Code quer e pede ao utilizador final para fazer. Isto já é um tipo de reconhecimento de imagem e um tipo de abordagem muito, muito evoluído, e vocês têm N ferramentas no mercado que infelizmente não conseguem fazer este tipo de detecção de e-mails fraudulentos, e eles cada vez estão mais a acontecer porque os ataques estão a explorar a parte do multifator em que o utilizador pode ser realmente enganado porque pensa que está a executar um procedimento que a empresa lhe pediu ou o fabricante com quem a empresa trabalha lhe pediu, e na realidade está a fornecer os dados para um ator malicioso neste ataque, ok? Em resumo, e não vos quero, como vos disse, não queria me tornar muito exaustivo. Em resumo, temos uma solução de IA desenhada para proteger Office 365 e Google Workspace. Vocês sabem que vai um pouco mais além. Temos ali todas as ferramentas de integração que as empresas têm e os browsers que as empresas podem utilizar quando navegam na internet. Aqui sim, é a mais-valia, a grande mais-valia que esta ferramenta tem, vai simular o comportamento real humano, ou seja, não vai só apenas ter ali padrões de pontuação, não vai apenas analisar se o domínio é suspeito, não, vai simular clicar nos links, preencher os campos que o formulário que é apresentado ao utilizador, e vai conseguir reunir o máximo de informação possível para dizer, neste caso, ao preciso da empresa ou ao SOC que está a monitorizar aquela empresa de que, atenção, estamos perante um e-mail fraudulento. Hum, a Gartner também o diz, é uma proteção extra comparada com o Microsoft Enterprise, ou seja, este produto da Fortinet consegue ter melhor performance que as ferramentas que a Microsoft utiliza. Como é que isso se comprova aos clientes? Vocês podem fazer um POC de 15 dias, onde depois vão ter os relatórios e vão ter a visibilidade do que é que passava, por exemplo, nos filtros da Microsoft e não passou nos filtros da Fortinet. É um setup que demora apenas 10 minutos, não é intrusivo, e vocês podem testar a ferramenta completamente livre de qualquer custo durante 15 dias e têm acesso a todos os relatórios e percebem o impacto que a ferramenta tem a detectar os verdadeiros e-mails fraudulentos. E melhor ainda, a Fortinet neste momento, com este produto, tem praticamente uma taxa de 100% de adesão em todos os clientes que conseguiu implementar um POC, porque realmente os clientes conseguem de uma forma muito rápida perceber os e-mails que não estão a ser detectados com as ferramentas atuais que detêm, ok? E isto é muito importante. Também falei aqui um pouco, não quero priorizar muito isto, mas também temos aqui uma equipa de resposta a incidentes 24/7 incluída. E por fim,
Depois deixamos as perguntas mais para a frente. Quero passar a palavra ao Tiago, que nos vai falar sobre a ETH, uma plataforma de pen test contínuo e permanente, que é parceiro oficial da Explore. Neste caso, nós é que somos parceiros oficiais da ETH e da sua tecnologia, e temos alguns clientes já a funcionar com a plataforma. Portanto, Tiago, passo-te a palavra. Entretanto, falaremos mais um pouco, caso haja algumas dúvidas, está bem? Bom dia a todos. Obrigado, Hugo. Antes de mais, obrigado à Explore pelo convite para estarmos neste webinar hoje. Temos vindo a falar um bocadinho de cibersegurança. Agora falamos exatamente de cibersegurança ofensiva. Primeiro de tudo, apresentar-vos um bocadinho a ETH. A ETH é uma empresa de cibersegurança ofensiva que utiliza Agentic AI testers para testar a vossa infraestrutura. E porquê é que nós surgimos? Porque, e analisando isto um bocadinho como real estate, o risco neste momento gera-se com os ativos que vocês têm expostos, as vulnerabilidades que existem expostas e as ameaças que todos os dias nos assolam. Isto vendo um bocadinho a forma como se faz a gestão do real estate é exatamente igual. O que nós podemos fazer a comparação é olharmos para um conjunto de imóveis que têm portas e janelas abertas, ou seja, os nossos ativos que têm um conjunto de portas e janelas abertas, e o que nós fazemos é exatamente antes de haver uma quebra, antes de haver uma intrusão, nós detectarmos essas portas e essas janelas abertas, não só as detectar, dizer-vos exatamente quais é que são as portas que vocês devem corrigir, fechar primeiro e como é que vocês as devem fechar. E porquê? Porque cada vez mais isto é a corrida do gato e do rato. Neste momento, testar da forma tradicional que nós fazíamos já não é suficiente. E porquê? Primeiro que tudo porque 50% do tráfego que nós temos hoje em dia é gerado por bots da AI e mais de um terço são bots maliciosos. Isto está a crescer, ou seja, nós temos cada vez mais bots a atacarem as nossas infraestruturas. As vossas equipas de segurança estão carregadas de falsos positivos, não sabendo bem o que é que devem corrigir, e depois os pen testings que nós fazíamos de ano a ano, de 6 em 6 meses, que davam-nos uma foto, hoje em dia já não são suficientes. E não são suficientes porquê? Porque o que nós estamos a ver é que, primeiro que tudo, a exploração de vulnerabilidades neste momento é o primeiro fator de infecção. Tínhamos visto que até agora, até 2023, o grande número seria a utilização de credenciais, seria phishing, mas desde 2023 que este número tem crescido exponencialmente relativamente à exploração de vulnerabilidades. Depois, o tipo de vulnerabilidades encontradas tem sido cada vez mais impactante. Nós vemos aqui, pelo tamanho dos círculos, que cada vez mais elas têm sido cada vez mais impactantes. E depois, em último, o número de CVEs que estamos em outubro, e fazendo uma comparação com 2024, estamos a meio de outubro, já chegámos quase ao número de vulnerabilidades públicas encontradas do ano passado, e neste momento estamos quase no dobro de há 3 anos atrás. E o mais importante do que tudo é que os criminosos estão sempre à nossa frente. Isto porque, e é o que nós vemos aqui, é que neste momento a exploração de uma vulnerabilidade pública, desde que ela é publicada como vulnerabilidade, está a demorar menos de um dia a verificarmos que realmente existe aqui existem criminosos a tentar explorar esta vulnerabilidade. Isto comparando com o ano passado, no final de 2023, já há 2 anos, estávamos em 5 dias. Se formos para há 5 anos atrás, estávamos em 45, então estávamos em mais de 1 mês e meio. Neste momento estamos com menos de 1 mês. E
o que é que acontece se nós não olharmos para isto e não agirmos já? Primeiro, estamos aqui a falar de que as percas de informação não são detectáveis até que nos avisem. As equipas estão constantemente a trabalhar, mas talvez em tarefas que não são tão prioritárias, porque apesar de terem muitas tools que os ajudem, têm muita informação e pouca é actionable. E depois estamos aqui também, claro, para as próprias empresas, estamos aqui a falar de percas em termos de financial, em termos de reputação, que muitas vezes são muito mais importantes. Deixando os big numbers para outra altura, há aqui 2 números que eu quero ressalvar, ou 3. Primeiro que tudo, 97% dos ataques já vêm da AI, menos de um dia, como eu vos disse, para explorar uma nova vulnerabilidade face ao tempo que vocês demoram a detectar e a corrigir uma vulnerabilidade. Em média, isto aqui são números do relatório da Mandiant deste ano, estamos a falar aqui que em média uma equipa de segurança demora 8 meses a detectar e a corrigir uma vulnerabilidade. Okay? Face a menos de um dia que os criminosos estão a demorar a utilizar a vulnerabilidade. E qual é que é a única forma de nós gerirmos o risco? É só uma. Nós não conseguimos controlar os ativos, porque os ativos estão sempre a crescer na vossa organização. Não conseguimos controlar as ameaças, que elas estão cada vez mais, são cada vez maiores. A única coisa que nós conseguimos controlar são as vulnerabilidades. E qual é que é a única forma de nós conseguirmos controlar as vulnerabilidades? É testando a nossa infraestrutura. E qual é que é a solução que nós temos para vos apresentar? É mesmo Agentic AI Pentesting, ou seja, pentesting de forma contínua, com 3 premissas. Primeiro, se olhar para a vossa infraestrutura 24/7, para a vossa superfície de ataque, estar constantemente à procura, quer de novos ativos que são adicionados, quer de alterações nos próprios ativos, testar continuamente a vossa infraestrutura de forma totalmente autónoma, ou seja, ganhamos aqui uma velocidade e uma escala superior aos hackers éticos humanos, e depois agir, dar-vos actionable insights que vocês podem muito rapidamente perceber qual é que é a vulnerabilidade que eu devo corrigir primeiro, não só face à gravidade da vulnerabilidade, mas também olhando também para a minha infraestrutura, conseguindo priorizar aquilo que nós temos que corrigir. O que é que nós dizemos que vocês ganham connosco? Primeiro de tudo, detectam o risco muito mais fácil. O mean time to detect, aquela questão que eu vos falava dos 8 meses, passa a uma questão de segundos. Corrigir a vulnerabilidade, vocês conseguem rapidamente perceber qual é que é a vulnerabilidade, o que afeta, como é que vocês podem corrigir a vulnerabilidade e corrigi-la e retestá-la rapidamente. Estamos a aumentar a visualização sobre toda a vossa superfície de ataque, estamos a testar continuamente e estamos a trabalhar tal e qual um hacker ético faz, a procurar vulnerabilidades que realmente impactem o vosso sistema e não best practices que não são mais do que barulho que vocês têm nos vossos sistemas. O mais importante e um dos grandes fatores de diferenciação é mesmo praticamente o número de falsos positivos próximo a zero que nós vos apresentamos. Temos com uma precisão de 99,5%. Porquê? Porque nós fazemos a exploração da vulnerabilidade antes de vos alertar que vocês têm uma vulnerabilidade. O que é que isto quer dizer? É que vocês vão ser alertados, só vão ser alertados se tiverem realmente uma vulnerabilidade que é passível de ser explorada. E o que nós usamos, o nosso backend, é vocês conseguirem estar um passo à frente do cybercrime. Porquê? A questão aqui é só uma, é vocês serem hackeados por hackers éticos antes de vocês sofrerem um ataque de hacking de criminosos. Dá-vos aqui alguns números relativamente ao nosso Agentic Pentesting, portanto, 99,5% de precisão, isto quer dizer que nós estamos a errar 1 em cada 200 é um falso positivo. Mais de
mais de 200 CWEs são as classes detectadas, 30 vezes mais rápido com um ecarético, e estamos com no Post-Windows Web Labs, estamos com 75% de percentagem de laboratórios resolvidos. Como é que nós fazemos isto? Olhamos para a vossa infraestrutura, procuramos subdomínios, IPs ativos, serviços, tecnologias, e só depois é que nós lançamos um ataque. E não estamos só focados em procurar vulnerabilidades que são públicas, também estamos focados em procurar vulnerabilidades que só existem nos vossos sistemas, os chamados Zero Days, vulnerabilidade dia zero. O que é que a nossa subscrição anual tem? Primeiro que tudo, testar a vossa superfície de ataque de forma rápida e de forma escalável. Pentest on demand, porque nós sabemos que nós temos a máquina a testar 24/7, dando velocidade e escala, mas também precisamos de olhar para ativos realmente críticos, e isso aí fazemos com o auxílio de tanto hackers éticos como AI. Depois, olhar para a vossa infraestrutura de ataque de forma contínua, 24/7, a procurar, como eu vos disse, os vossos ativos. Vocês conseguirem gerir quer as vulnerabilidades, quer o próprio risco, e depois terem acesso a reporting, quer de compliance, quer técnicos. O que é que nos diferencia da comum das ferramentas que vocês têm no mercado? Primeiro que tudo, a validação automática, feita por um agente AI Pen Testing e não feito por modelos determinísticos. Olhamos para a vossa infraestrutura, não só a parte interna, externa, mas também a parte interna e a vossa supply chain, ou seja, 15% dos ataques hoje em dia estão a vir diretamente da supply chain que nós todos usamos, que são ativos que estão ligados diretamente connosco, e depois dando aqui a Human Intelligence para olharmos cada vez para assets cada vez mais críticos. E o que é ETH em números? Também para vos dar aqui um bocadinho de confiança. Nós estamos cá desde 2023, estamos em mais de 100 clientes, em mais de 10 países, da Europa, África e Estados Unidos. Estamos a testar diariamente mais de 30 mil ativos, temos mais de 20 mil diferentes vulnerabilidades encontradas e mais de 550 eventos de hacking ético humano até à data. Dá-vos aqui também algum conforto quanto às empresas que já confiam em nós para testarmos a solução 24/7. A Jumia, o maior e-commerce para o mercado africano, uma empresa alemã. A nós, telecomunicações. A ANA, aeroportos. O Santander, Aegon. A Lusitânia Gás. A Sonai, Continente. Vorten, Banco CTT. Dando aqui alguns do exemplo. Dando também nós somos ISO 27001 e National Not Secret. E mostrar-vos também, por curiosidade, quem é que está por trás, quem são os fundadores da ETH. Um músico, o Vitor, que se transformou num ecarético. Um engenheiro aeroespacial que se tornou gestor. E o melhor ecarético do mundo é a par de outra pessoa, as únicas duas pessoas no mundo que ganharam duas vezes o prémio de melhor hacker do mundo, que virou CTO e co-founder da ETH. Portanto, damos aqui um enquadramento, não só qual é o desafio que vocês têm neste momento para resolver, como é que vocês nos ajudam a resolver e quem é que está por detrás da tecnologia. Muito obrigado por esta oportunidade. Neste momento, Hugo, estamos disponíveis para questões que queiram colocar. Ok, eu vou voltar então só aqui ao nosso slide inicial. Já devem estar a ver, penso. Então, portanto, Tiago, antes de mais agradeço-te pela excelente apresentação da ETH, mais uma vez. Então, chegámos àquela fase em que seria bom